Casa. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, já começamos então com o novo tema de mensagens, né? Pecados digitais. E aí, antes de tudo, eu já quero confessar para a igreja que eu sou um pecador, tá? E eu espero que ao longo dessa série de mensagens você também se reconheça um pecador, porque muito disso já entrou na nossa cultura e na nossa rotina. E muitos de nós já não percebemos mais o que estamos fazendo. Então saiba você que para poder preparar essa pregação, né, suei, apanhei, levantei da lona, apanhei de novo, né, e até com a estrutura mesmo da mensagem, que fiquei assim, caramba, eu estava conversando com a pastora Simone até agora há pouco aí, a gente que aqui na Irmão está acostumado, eu no caso, escola bíblica, e eu passo versículo por versículo lá com os alunos. Os demais pregadores que vêm aqui e se atêm a um texto bíblico de uma maneira assim, fenomenal, exemplar, né, os pregadores aqui de Irmão. E aí, que é a pregação expositiva, né, pega o texto e debulha o texto. É o texto que vai falar. Mas com esse tema, aí eu até agradeci o pastor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Mas hoje é bem provável que vai ser uma exposição, uma pregação expositópica, né? Não consegui achar um texto só que abarcasse tudo. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, não só na mensagem de hoje, mas em todas as demais, porque certamente o Senhor vai entrar em juízo com o seu coração. O Senhor vai chamar a sua atenção. Presta atenção, porque essas pregações não foram desenhadas para poder acalentar o seu coração. Não são temas de mensagens que foram feitas para te consolar. Foram mensagens que foram traçadas para poder te acusar. Para poder apontar o dedo para você e falar, esse aqui é você. E aí, já de antemão, você já começa a perceber o quanto a palavra de Deus, quando ela bate e cala fundo no coração, não resta outro sentimento para o pecador, a não ser curvar a cabeça, se humilhar e falar, Senhor, me perdoa mais essa vez? Mas não haverá perdão liberado da parte do Senhor se não houver arrependimento da sua parte. Então, olhe para as Escrituras, olhe para o dia em que estamos, para a situação em que vivemos e dê atenção para a palavra de Deus. Amém ou não? Amém. Eu vou pedir ao Rafael que eu separei alguns slides. Eu já tinha até falado aqui, eu tenho vício de professor de escola dominical, então não consigo trabalhar direito sem o suporte de imagem. E quando não tiver, aí eu vou contar história ou piada para você conseguir imaginar a imagem. Pode ter certeza. Mas eu preciso do suporte de imagem, né? E eu dei o tema da mensagem de inexperiente, tolo ou escarnecedor. Porque, já dando spoiler, eu quero dizer a você que se ao final dessa série de mensagens você não se ajustar, provavelmente você vai se encaixar em um desses grupos. Aqui hoje tem pelo menos o inexperiente. Eu espero que tenha no máximo o inexperiente. O tolo e o escarnecedor, eu espero que não. Porque para o inexperiente ainda tem expectativa. Para o escarnecedor, eu acho que já está restando praticamente só o juízo. Então, preste atenção nisso, tá? Então tem aqui uma carinha do inexperiente, um camarada que age já como tolo, e o outro que é o escarnecedor. Pode passar para o próximo aí? Isso aqui fala de redes sociais. Deixa eu saber aqui. Levanta a mão, melhor, pode pegar o celular na mão. Pega o celular na mão, pode pegar. Né? Um dia na escola bíblica dominical, né, uma das minhas alunas virou e falou o seguinte, eu estou preocupado com a mamãe lá em casa. Aí, por que você não trouxe celular? Porque celular tira minha atenção na igreja. Aí, assim, fiz uma crítica, né, mas reconheci que ela estava certa. Né? Que, assim, quem não tem um controle sobre o celular de fato tira a atenção na igreja. Né? Mas pega o seu celular na mão aí e levanta o celular quem usa YouTube com frequência. Ok? Pode baixar. Levanta o celular quem usa TikTok com frequência. Pode olhar para trás quem está aqui na frente aqui? Pouca gente usa o TikTok, tá vendo? Quem usa Facebook com frequência? Pode olhar para trás, normalmente é o pessoal que está com 35, 40 mais. Né? Levanta a mão quem usa Instagram com frequência.
está quase equilibrado com o YouTube, viu? Achei interessante. Para mim ia ser quase que 80% só de Instagram. Né? E aí está aqui, ó. Talvez quem está lá atrás não vai conseguir enxergar, mas aqui nós temos, a pergunta é, proporção de instalação de aplicativos de plataformas sociais. 91% dos celulares tem Instagram, 76% tem Facebook, 46% TikTok, 40% LinkedIn, porque é mais para quem quer negócios, né? Quem quer fazer networking para emprego, para serviço, para trabalho. Aqui está escondido de vocês para a cadeira aqui, mas 28% Kawaii. Quem usa Kawaii aí? Kawaii. 3. Contei 3 mãos levantadas aqui para usar Kawaii. Né? Kawaii também é plataforma de vídeo parecido com o TikTok. X, o antigo Twitter. Quem tem? Quem usa? 1, 2, 3, 4 pessoas. Threads, que é o Twitter do Instagram. Quem usa Threads? Pouquinha pessoa também, umas 5 que eu olhei aqui. Por último, Blue Sky. Quem usa Blue Sky? Também não faço ideia. Não faço ideia. Mas isso aqui foi um dado de pesquisa séria, né? É uma amostra feita com 2019 pessoas do Brasil com smartphone. Então você pode ver que o seu celular já vem instalado com, já quase que de fábrica, já vem com YouTube, tanto que não tem nem ele aqui, tá vendo? E o Instagram vem em 91% dos celulares. Pode passar para o próximo. E aí aqui as idades. Distribuição do Instagram, aí eu separei só o Instagram, né, ao longo do mundo, por grupo de idade, em julho de 2025. Então, quem tem de 18 a 24 anos, porque não pegou os adolescentes? Até porque é difícil fazer pesquisa com adolescente, tem que pedir autorização para os pais, né, e tal. Então, dá trabalho, melhor mexer só com adulto para fazer pesquisa. Mas, imagina o problema que tem na sua casa, você que tem criança ou adolescente. Né? Mas, olha só, de 18 a 24 anos, 29% das pessoas usam Instagram. Né? De 25 a 34, vai lá para 33. 35 a 44 anos, isso é no mundo todo, não é só no Brasil, tá? Aí 17% das pessoas e vai diminuindo até quem tem mais de 65 anos, que é 3,5%. Né? São pessoas que não nasceram com facilidade de acesso à internet, e aí normalmente o celular dessa pessoa com mais de 65 anos, o botão é tudo quase do tamanho da tela, cabe uns 4 botões de aplicativo lá na tela para poder facilitar. Na hora que pede para abrir o WhatsApp e escrever, o dedo pega em 2 letras ao mesmo tempo. Né? Aí ela prefere mandar áudio. O meu pai, para minha esposa aí, para não deixar mentir, o meu pai manda áudio de 30 minutos. E aí, qual que é a situação? Como é que você pula o áudio? Vai que no minuto 17 do segundo áudio, ele falou uma coisa importante. Pois é. Passa para o próximo, por favor. Aqui tem uma nuvem de palavras de situações que a inteligência, que o uso excessivo de telas tem provocado. Né? Privação do sono, sintomas de abstinência. Você já viu a reportagem, né, do pessoal tendo que fazer um retiro para poder desintoxicar do celular, e a pessoa chora, treme, grita, eu quero ir embora, briga. Procrastinação de tarefas importantes, trabalho e estudo. Aqui já começa a minha confissão de pecados. Eu estou com atividade para poder fazer para o início da semana que vem, e aí, não, na próxima semana dá, E aí você chega em casa do serviço, o que é que você faz? Pula no sofá, televisão ligada, para dar som no ambiente, porque você vai prestar atenção mesmo no celular. E aí, não, mas eu não devia estar levantando o trabalho para poder entregar no início do mês que vem? Ah, mas vai dar tempo. Olha o tempo aqui, ó. Chegou. Né? Dá a sensação de remorso. Porque aí a ressaca moral bate. Você pega e fala assim, caramba, eu sentei aqui para ver 5 minutinhos, já passou 1h30. Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Caramba, já passou 1h30 que eu estou aqui. Aí te dá remorso. Ansiedade, fadiga, porque seu cérebro está ligado ali o tempo todo, exaustão, estresse, medo de perder algo. Que aí você fica assim, vai que saiu alguma coisa e eu vou ser o único que não sabe.
Às vezes você acha que não pensa assim, mas lá dentro de você, aí os psicólogos que vão saber explicar isso aí, lá no seu subconsciente, tá assim. Você vai ser o último a saber, cara. E mais um pecado, eu acho que não chega a ser pecado ainda não, mas eu fiz um atalho da página da Al Jazeera e coloquei, a Al Jazeera é uma TV lá do Oriente Médio, né? Tem muita repercussão, tem muita credibilidade no Oriente Médio, porque é a única página que eu achei que tem um acompanhamento quase minuto a minuto da situação guerra do Irã. Então lá na Al Jazeera eu custei para achar o link lá, que atualiza de tantos em tantos minutos, porque eu ficava o seguinte, vai que os Estados Unidos joga mais uma bomba e aí arrebenta o trem de uma vez. Não, ainda não foi agora. E agora? E agora? E agora? Né? Ansioso, será que eu não vou perder na hora que jogar a próxima bomba? Né? Será que conseguiu liberar o Estreito de Hormuz? E aí, será que ainda não estou sabendo? Foram diversas vezes que eu chego para minha esposa e falo o seguinte, você ficou sabendo? Ela, fiquei. Aí, como? Coisa de dentro do serviço, às vezes, coisa da corporação, né? Foi feita operação em tal lugar e prendeu assim, assim, assado. Amor, foi feita operação e prendeu Betrano, não foi? Aí eu, tá infiltrada? Como é que ela sabe? Instagram, né? Redes sociais. E aí, o que mais? Reduz a criatividade. Sabe como é que é o processo criativo? Na hora que você fica no tédio, aí você começa, por isso que é bom você deixar menino sem celular. Tá? Porque aí, os meninos de hoje, eu não sei como é que está na sua casa, porque já tem um tempão que eu não tenho criança em casa, né? Em breve. Mas aí o que acontece? Menino, na hora que chorar, não sei o que, e tal, você dá o celular. Acabou o tédio do menino, acabou a raiva do menino e fica tranquilo. Mas o processo criativo vem quando você está com tédio. Que aí você vai arrumar fazer alguma coisa. Aí você, não tem nada para fazer, né, cara? E agora? Aí, homem, vai arrumar algum martelo para poder bater. Né? Ou, para quem é da área da internet, vai arrumar alguma coisa para poder facilitar lá no aplicativo, lá na planilha, alguma coisa para fazer. Né? A mulher nunca está com tédio. A verdade é essa, né? Que a mulher está sempre lotada de serviço, então não dá tempo de ter tédio para a esposa. Mas e a criança que não tem trabalho para fazer, está nas férias, você solta o celular, dia inteiro com o celular na mão. Libera o videogame, dia inteiro no videogame. Cortou os dois? Chora, depois, pelo menos os mais antigos, aí quem tem 40 a mais aí, né? Pega a rodinha e brinca que não sei o quê. Brinca de carro. Homem que não brincou, não imaginou que estava dentro de um carro aí, perdeu parte da infância dele. Né? A imaginação do menino está supondo que ele está dentro do carro. Né? Se tem carro em casa, pai, abre o carro para mim. O moleque senta lá no banco, lá, não consegue nem ver o para-brisa, né? Mas está lá, eu estou dirigindo. Carrinho de fricção. Quem brincou com carrinho de fricção aqui? Levanta a mão. Né? Eu não estou vendo criança, embora... maravilha, para salvar aqui, ó. Não sei se tem carrinho de fricção hoje mais. Né? É aquele que puxa para trás e ele pega e ganha impulso e vai para frente, porque tem fricção dentro dele lá, uma mola dentro dele, que guarda essa energia que você puxou para trás, na hora que você solta, ele... Zum! Né? Aí, agora, estabelecido isso, quem aqui, o filho, brinca com carrinho de fricção? Levanta a mão. 1, 2, 3... Acho que foram 4 pessoas que levantou. Tá, tem lá em cima, beleza, muito bom. Né? Solta o carrinho de fricção lá no menino lá. Né? Para poder criar, para desenvolver criatividade. O tédio provoca isso. Só que a gente não quer mais ter tédio. As crianças nossas não passam por tédio. E isso está provocando, pessoal, problema de aprendizado e também problema de relacionamento. Eu, uma vez, entrei na casa do vizinho, muito acolhedor, ele pegou e foi mostrar, né? Tem alguns tipos de pessoa que tem prazer em mostrar os cômodos da casa. Não vejo problema nisso. Aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é isso. Às vezes custou para poder construir, está querendo mostrar. Né? Vou de boa, normal. Aqui é o quarto dos meninos, abriu a porta assim, 2 meninos deitados na cama. Cumprimento, Diego. Cara, eu fiquei assim, se fosse meu,
eu acho que eu beliscava. Vê se a gente receber visita, né? Deitado na cama, do jeito que estava, ficou. Nem para fazer aquele sorriso amarelo assim, sabe? E voltar. Não teve. Cumprimento, Diego. Acabou. Então, assim, problema de relacionamento. Põe os meninos da mesma sala de aula, sai, vai para a casa de um dos colegas, se deixar sair, né? Para poder fazer trabalho em conjunto. Na hora que chegar lá, todo mundo no seu próprio celular. Não sei como é que a próxima geração vai ter filhos não, viu? Porque eu não sei como é que os meninos vão chegar nas meninas. Como é que vai conversar? Qual que é o repertório? O que vai falar? Como é que vai impressionar a menina? Como é que vai se mostrar uma pessoa viável para a menina? Teremos problemas de relacionamento e já estamos tendo. Tá? Pessoas que não conseguem conversar em público. Né? E aí tudo isso, pessoal, traz para nós a seguinte informação. Essa primeira parte eu estou fazendo, como é que o pessoal fala? Esqueci. Estudo epidemiológico, né? Que é o texto. Quando você começa a narrar quais são os problemas que nós temos. E nessa parte epidemiológica da pregação, nós temos um sério problema, que está afetando a geração de seres humanos, e como a igreja é feita de pessoas, está afetando a igreja também. Né? Nós temos, de acordo com informações, teve um estudioso francês que escreveu um livro que falou o seguinte: pela primeira vez, desde que começou a medir, nós temos uma geração que é menos inteligente do que os seus pais. Uma geração que não dá conta de resolver problemas sem a ajuda dos pais. E aí, o que acontece? O camarada tem 21 anos, vai ser contratado para uma entrevista. Se você está entre eles, sinta-se envergonhado com isso e leva o pai, leva a mãe para participar da entrevista. Não, você tem 21 anos. Você é homem, você é mulher. Você tem que trilhar seu caminho. Você tem que arrumar um jeito. Seu pai e seu avô provavelmente arrumaram emprego com 15 anos. Em que mundo você está que você ainda precisa do papai e da mamãe para poder te ajudar a resolver a situação de entrevista para emprego? O que o seu patrão futuro vai achar disso? E estou falando isso porque, aí crítica interna, na academia de polícia militar, 2 anos atrás, resolveram chamar os pais para dentro da academia para poder explicar para os pais qual era a estrutura de uma academia de polícia militar. Tipo, para explicar, os seus filhos não serão maltratados aqui, estão seguros. Gente, me ajuda, é militar. O camarada vai rastejar no chão. Ele vai ouvir o chefe dele gritar na orelha dele, para poder estressar ele, para ele poder conseguir segurar o estresse em momentos de grande estresse. Ele vai escutar som de tiro perto da orelha dele. Ele vai deitar na lama e rolar para cima e para baixo. Ele vai cheirar gás lacrimogêneo. Ele vai e levar os pais para dentro do exército, para dentro da polícia. Está complicado. Qual que é a geração futura? Né? Então nós temos esse problema. Não é o único, mas o excesso de telas é um dos grandes responsáveis por isso. E aí o que acontece? Pode passar o próximo, deixa eu ver se isso ajuda. Daqui a pouquinho eu vou, pode deixar aqui, mas daqui a pouquinho eu falo. Vocês lembram quando saiu o filme, como é que é? O Felca fez um filme chamado, um documentário, né? Na verdade ele fez, um documentário mesmo, chamado Adultização. Quem assistiu, levanta a mão. Pode baixar. Adultização é ele falando o quão ruim estava sendo o desempenho de alguns influenciadores digitais para as nossas crianças, porque elas vão ficando adultas rápido demais, vão ficando sensuais rápido demais. Né? Aí você vê a menina de 6 anos, cropped, roupa apertadinha, querendo ser uma mini adultazinha, né? Querendo ser uma mulherzinha, e despertando o olhar de quem gosta desse tipo de mulherzinha. E aí uma das coisas que ele identificou foi o seguinte: os aplicativos de celular foram feitos para te segurar no celular. E por que te segura no celular? Porque tem gente que paga para poder aparecer. E quem está pagando quer ser visto. A plataforma, então, tem que arrumar um jeito de te manter lá. Porque se você sair de lá, como é que você vai ver quem está pagando?
E aí surgiu o conceito de feed infinito. Quem sabe o que é feed infinito? Levanta a mão. Pouca gente, eu vou explicar. Se você pegar o seu Instagram ou o seu... esqueci o nome do TikTok. Você vai abrir, aí vai ter... Primeiro eu acho que cai nos vídeos, né? Mas se você clicar lá no perfil, aí vem todas as fotinhas lá. De 3 em 3. Aquilo é o feed. Aquela grade de figurinhas lá é o feed. Aí você rola para baixo. Na verdade, você passa o dedo para cima para enxergar o que tem embaixo, né? Acabou? Você rola de novo. Acabou? Se você rolar 30 vezes, vai acabar? Não vai. Enquanto você rolar, vai ter. No Instagram, um pouco menos, porque assim, se a pessoa que você entrou no perfil dela publicou pouca coisa, você vai ver pouca coisa. Mas no TikTok, colega, o TikTok ele coloca... Primeiro que ele já começa assim, os aplicativos. Do que você gosta? Eu gosto de gatinho e eu gosto de meme. E gosto também de animais. Animal, gatinho entra, né? Eu gosto de plantas. Beleza, agora facilitou. Fih, os próximos vídeos que aparecem para você estão nesse sentido, porque você disse que gosta. Por que ele quer saber se você gosta? Para te mostrar o que você gosta. E por que ele quer te mostrar o que você gosta? Para você ficar. E o anunciante te mostrar. E aí você vai girando, girando, e não acaba. Como não acaba, você não para. Porque na hora, se acabasse, você ia falar, agora acabou, né? Chega. Desliga o celular e vai embora. Mas não acaba, então nós temos um feed infinito. E aí o algoritmo aprende o que você gosta. E não seja bobo. A empresa sabe em que lugar da tela você clicou. Chama engajamento. Se você clicou no nome da página, ela sabe, clicou no nome da página. Se você clicou no curtir ou no polegarzinho, ele sabe, curtiu. Se você abrir para poder ver a descrição, pouca gente faz isso, mas do que esse vídeo está falando? Ele abriu a descrição. Se você quer comentários, porque normalmente você começa a ver o vídeo quando você não começa a entender, ou quando é polêmico, você já vai nos comentários para ver como é que geral está falando. Abre os comentários, às vezes alguém no comentário ensina alguma coisa, você, rapaz, olha que legal. O vídeo rolando e você vê no comentário. E aí pronto, cara. Ele sabe aonde que você clica. Né? A Meta, que é dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, sabe aonde você gosta de clicar no celular. E se eu quiser fazer um vídeo e pagar lá para o Instagram, para você clicar e conversar comigo no WhatsApp, ele sabe quem é que gosta de clicar para conversar no WhatsApp. Então a plataforma foi feita para te segurar lá. Só que o tempo que ela te segura lá, você não está produzindo absolutamente nada. E isso é arriscado para o povo de Deus. Porque nem conhecimento para si gera. E é interessante, porque essa outra parte que aí na hora que eu vi, eu falei assim, cara, não prestei atenção nisso. Como é que funciona na sua mente quando você começa a rolar os vídeos de maneira infinita? É assim, ó. Você vê um vídeo, o meu caso específico. Eu gosto muito no TikTok de ver videozinho de chinês fazendo manufatura. Pega o bambu, corta o bambu, pega as folhas, transforma em pó. E aí, do fim daquilo, ele cria 2 pauzinhos, como é que é o nome do... Hashi, né? Para poder comer arroz. O pessoal do Oriente lá gosta de comer arroz com hashi. Mas assim, totalmente artesanal e top das galáxias. Você fala, caraca, velho, o cara fez tinta com poeira, com terra. Restauração. Na hora que começa a pegar motor para fazer restauração, né, aí eu fico assim, caramba, velho, como é que é? Passa numa plana lá assim, ó, os cabeçotes na plana, aí parece que tem um fio de aço lá que vai passando e vai tirando, o motor sai igualzinho novo. Eu fico, caraca, meu, como é que é esse negócio? Né? E aí, qual que é o próximo vídeo? Outro desse. E o próximo? Outro desse. Aí, para não dizer que é só de cabeçote de carro sendo recuperado, manda um chinesinho. E aí o próximo, porque tem que dar oportunidade para outros, aí aparece alguém fazendo a dancinha. Né? Aí não, isso eu não gostei. Rola para cima, outro chinesinho. Né? Aí agora o cara está fazendo, que eu também enjoei de ver os chinesinhos, porque parte deles só sabe fazer o conjunto de chá. Né? Que chinês toma pouco café, mas chá eles tomam pra caramba. E aí eu, caraca, meu, mas e o próximo? E o próximo? Eu quero achar o próximo. E a plataforma age com isso. Alguns estudiosos falaram, ele age com a sua expectativa de achar o próximo vídeo.
Porque se você não tivesse expectativa de achar o próximo vídeo, você não rolava. Por que você rola? Porque eu quero achar o outro. E sabe o que isso faz na sua cabeça? Te condiciona a procurar prazer. E você encontra prazer e você passa para o próximo. Aí o outro não te dá. Aí você vai, mas talvez o próximo tenha. Você rola de novo. E eu já vi gente que rola de maneira frenética. Não dá para eu, que não tenho esse hábito de rolar rápido, acompanhar o que ela está vendo. Ela está assim, ó. Mas calma, você viu o que tem ali? Não, mas eu vi que eu não ia gostar. Isso está condicionando a gente de diversas formas. E de formas ruins. Você quer ver? Diz que a nossa atenção, em meados de 2000, era de 10 segundos. Se uma pessoa não conseguisse te convencer nos primeiros 10 segundos do que ela falava, você já ficava insatisfeito. Mas não tinha muito para onde correr. Né? Hoje é de 2 segundos. Por isso que quando você abre o YouTube, se você não pagar o YouTube para poder tirar a propaganda, você é obrigado a assistir de vez em quando 5 segundos obrigatórios de propaganda. E você fica lá clicando. Pulou. Mas 5 segundos ele te obriga a ver. Porque senão você pulava no primeiro milésimo. Não quero ver propaganda, quero ver o próximo. Porque sabe que com menos de 5 segundos não consegue te vender nada. E aí todo mundo então está aprendendo a fazer vídeo com o gancho, que é essa parte inicial, que te convença a ficar para rever o resto do vídeo. E aí isso complica a gente de diversas formas. Por exemplo, antes a gente ligava para o banco, e aí o banco te colocava numa linha de espera. Não tem outra chance, eu tenho que ficar até atender. Mas depois que criaram um agente de IA, você conversa com a empresa, aí a resposta vem automática. Aí você manda a opção, ele te dá outra resposta, tá? Tá. Aí você vai conversar com a hamburgueria que não tem IA. Qual que é o hambúrguer? Qual que é o valor do hambúrguer? 20 minutos depois a pessoa responde, agora eu não quero mais não. Você se acostumou a ser atendido rápido. Você se acostumou a consumir coisas rápidas. Porque se a hamburgueria não te atender, a outra vai. Então o que acontece? Os donos de negócio estão ficando presos no celular o tempo todo, que senão perde o cliente. Só que a grande maioria não gosta de conversar com robô, gosta de conversar com gente. E aí chega um tanto de gente no celular da empresa, quer falar com o empresário, né? Mas como o empresário não responde na hora, dá-lhe xingar o empresário. Isso é um absurdo, demorou 5 minutos para me responder. Te acostumou a não esperar. Mas calma que a gente vai mais longe. Como você não está acostumado a esperar mais, não está mais tendo atenção, como você está querendo as coisas rápidas e que te deem um prazer contínuo, acaba que você não tem paciência. Levanta a mão comigo quem não consegue mais assistir filme completo. Não consigo assistir filme completo. 1h20 de filme é um martírio para mim. Série, quem consegue assistir série completa, o episódio de 40 minutos? Levanta a mão. Aumentou um pouquinho. Você gosta de série. Aí eu descobri que no TikTok a galera passa o filme inteiro em pedaços de 1 minuto. A pessoa assiste 1h20 de filme em pedaços de 1 minuto. Ele rola, aí a próxima parte rola, a próxima parte rola e vê o filme inteiro. Por quê? Porque com 1 minuto é mais fácil segurar o cara. Porque, sabe, é só terminar isso aqui e gira. Não tem paciência. Você acha que esse camarada vai dar conta de assistir um podcast inteiro? Ou ele vai preferir o corte? O corte é um pedaço da história, não é a verdade inteira. E se cortar um pedaço da minha pregação, aqui agora, e botar no YouTube, eu estou falando que todo adolescente é burro. Dependendo do corte que fizer. Ou eu estou falando que toda mulher é desocupada. Eu falei aqui que mulher nunca fica... nunca tem tédio, né? Ou que mulher é incapaz, não sentiu tédio. Ou que mulher é subvalorizada. Com corte, meu amigo, eu posso dizer que um pregador defendeu a salvação do diabo. E aí você então não tem paciência para consumir conteúdos de profundidade. Você então não raciocina. Comentava com a pastora Simone que eu queria ter lido o livro antes, não deu tempo. Chama Rápido e Devagar. Em resumo, porque eu precisei resumir o livro, para entender do que significava.
Por que rápido e devagar? Pensamento rápido é aquilo que você vai no impulso. Pensamento devagar é aquilo que você raciocina, considera, faz cálculo, vê se está certo. E a Bíblia já falava, quem responde rápido faz coisa ruim. É mais esperto aquele que para e pensa antes de falar. As palavras soltas são como flechas. Depois que soltou, não pega mais não. Então, eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte. As redes sociais estão condicionando a você a não conseguir prestar atenção na sua família. Não estão condicionando você a ser uma pessoa que analisa a situação. Não estão condicionando você a refletir sobre a sua vida. Não estão condicionando você a resolver problemas de forma profunda. Está às vezes querendo te ajudar a criar atalhos que não vão resolver o problema, só aquele momento de dor. Talvez você enfrente o problema de não conseguir parar para ler um capítulo da Bíblia sem mexer no celular. E foi uma luta para mim preparar a palavra, porque eu não uso o Instagram, uso pouco o TikTok, mas eu olhava, escrevia, olhava o celular assim, e caramba, a palavra está me dando porretada aqui, e eu olhando para o celular ainda, né? Criou o hábito de mexer com o celular. Pessoal, até agora está aparecendo palestra, né? Mas abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Em Provérbios, capítulo 1, vamos ler do versículo 20 até o final do capítulo. Diz assim o texto bíblico. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, nas ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês o espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram tolamente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. A falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? O tema essa mensagem de hoje deveria te atingir no sistema de buscar evitar o emburrecimento. Pode voltar naquele slide anterior, por favor, Rafael? Pessoal, tá bom que os nossos avós, os nossos pais tiveram problemas com educação. Não era fácil. Sempre tem aquele que fala, eu atravessava a fazenda, eu pulava uma cerca, eu tinha que andar um tanto de coisa para chegar na escola. Hoje a van vem buscar os meninos na porta da escola, eles não querem estudar. A minha mochila era feita com saco de arroz. Quem já escutou esse discurso, levanta a mão. Era para isso aqui estar melhor, mas continua difícil. Olha aqui, ó. Analfabeto funcional é a pessoa que ela sabe juntar as palavras e formar palavra. As letras e formar a palavra. Mas ela não entende muito bem. Às vezes ela só assina o nome dela. Analfabeto funcional. Consegue ler palavras e frases simples, mas não entende textos curtos. Então, se eu ler um versículo, se eu botar um versículo para ela lê. Se eu pedir ela para explicar, ela falou, não sei. Não entendeu. 29% da população é analfabeta funcional. Só faz isso aqui. 29%. 29% dos brasileiros, ou seja, de cada 4 brasileiros, 3 brasileiros, 1 sabe ler, mas não entende o que está lendo. E vai assinar contrato.
Analfabeto elementar, ele lê, faz cálculo básico, mas sente dificuldade diante de textos mais complexos. Aí você pega um texto desse aqui, que é uma alegoria, e fica assim, mas a sabedoria clamou? Como assim? É uma pessoa? É o nome da sogra de alguém, tipo Socorro? Não entende. Alfabetização intermediária, lê textos e gráfico, e sabe interpretar. Alfabetização proficiente, ela lê, escreve, interpreta, analisa os argumentos, integra informações, aplica conhecimento em diferente contexto. Ela aprendeu a fazer café com açúcar. Mas se tiver rapadura, ela faz também. E se falar não tem açúcar, ela faz também. Ah, mas não tem o coador. Ah, sei lá, cara, arruma um jeito aqui, porque sem café não vou ficar. A pessoa sabe ajustar o conhecimento para as circunstâncias. O escritor, o autor de Provérbios, falou que os inexperientes, os tolos e os zombadores, que foi na versão que eu li, são pessoas que correm da sabedoria. Você sabendo dessas informações aqui, se quiser continuar como está, você deixa de ser o inexperiente. Você passa a entrar ou no grupo dos tolos, se quiser continuar como está, ou pior, entrar no grupo dos zombadores. Se ao sair daqui, você virar e falar assim, tudo balela o que ele falou. Você passa a entrar no grupo dos zombadores. E a notícia não é boa. O autor do provérbio falou que no final, o caminho desses é a morte. É a destruição. Tá? E aí, deixa eu ver, passa mais um slide aqui. Isso aqui, pessoal, é um efeito chamado... Aqui, ó, agora a gente vai saber quem é analfabeto funcional, quem sabe interpretar gráfico, né? Pois é, aqui, ó, chama efeito Dunning-Kruger. É a pessoa que normalmente ela acha que sabe tudo. Né? Não sabe nada, vê um vídeo sobre como construir uma casa, ela fala, fácil. Como é que não conseguiu fazer isso? Qualquer um faz isso. É mesmo, irmão? Senta aqui comigo, vamos ver então. Prepara a massa para mim. Não. E o fundamento, as treliças, tem que fazer lá, tem a ferragem, tem que calcular a ferragem, como é que é? Putz, rapaz, é difícil esse negócio. Então vai estudar, ô burro. Né? Aí ele começa a estudar, porque aqui é o ponto onde ele chega na humildade. Ele pega e fala, realmente eu sei que nada sei, né? Realmente eu não sei. Deixa eu estudar. E aí ele começa a crescer conscientemente, mas ele sempre sabe que ele não sabe de tudo. Sempre tem alguma coisa a mais para poder descobrir. Você tem que ser uma pessoa que escapa disso aqui e procura conhecimento sem achar que sabe tudo. Por exemplo, do ponto de vista da soteriologia, eu sou arminiano, mas eu vou falar para vocês, o conceito de graça, o melhor que eu já ouvi, é o do calvinismo. Você não ter força para levantar a mão e pedir para Deus te salvar, é muito gracioso da parte de Deus te olhar e te tirar sem você sequer querer. Ele te dá vontade de querer. O conceito de graça que o calvinismo ensina é maravilhoso. Só não sou calvinista por outros motivos. Mas em termos de graça, o jeito como o calvinista explica, mas infelizmente, e isso é uma acusação para você, provavelmente metade da igreja não sabe do que eu estou falando. Talvez metade da igreja acha que para ser salvo tem que fazer esforço. Você não entendeu o conceito de graça. Talvez metade da igreja acha que depois que a gente morrer, a gente vai para o céu morar para sempre com o Senhor. E cadê a ressurreição? Ressurreição é corpo transformado, mas corpo, o Senhor te criou completo. Não te deixou apenas com a alminha voando, Gasparzinho, fantasminha, camarada. Mas você não sabe disso. Não sabe. Se você não procurar saber isso, depois que você sair daqui, você deixa de ser um inexperiente. Ou você é tolo, ou você é zombador. E eu tenho que te dizer, o seu futuro, se você continuar nessa passada, não é bom. Bom,
Nesse sentido, eu quero explorar algumas passagens bíblicas com você. E eu sei que o tempo é curto, eu já estou correndo contra o tempo, mas eu acho que todo mundo vai sentir isso aqui. Os próximos pregadores, todos vão sentir isso aqui. Agora vamos para as partes tópicas. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 5. Eu vou pegar do versículo 11 e vou até o 13. Talvez o 14. Mas a minha vontade era ler o texto todo. Se você quiser deixar de ser um inexperiente, pega esses versículos, anota e leia na sua casa. Eu vou repetir. Se você quiser deixar de ser um inexperiente e não entrar no grupo dos tolos ou dos zombadores, anota o versículo e lê de novo na sua casa. Quem está comigo diz amém. Diz assim, ó. Harpas, liras, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Eu gostaria de poder ler o texto todo. Pode passar o próximo slide? Para poder explicar para você isso que o pastor Glaico falou na semana passada. Pode passar o próximo. Isso aqui, quem está na escola bíblica dominical já sabe do que eu estou falando aqui. Mas provavelmente, você que não está indo na escola dominical, não sabe isso e não sabe entender quando vai ler Reis e Crônicas. O pastor Glaico falou na semana passada, houve uma divisão depois da morte de Salomão. Tem o reino do norte, que chama Israel, e o reino do sul, que chama Judá. Separou o país em duas partes, 2 tribos aqui e o restante aqui. Ou como o Gabriel falou, né? 3 tribos aqui, porque o pessoal os levitas não tinha terra, né? Eles moravam espalhados em todas as cidades, então, normalmente eram sacerdotes aqui em Jerusalém, que está aqui, e as outras tribos ficaram no norte. Se você não souber isso aqui, você não entende quando você vai ler Crônicas e Reis. Porque sempre fala o seguinte, o rei do norte fez isso, o rei do sul fez isso, você, quem é quem? Se você tivesse ido na escola dominical, você saberia. E essa é a minha acusação para você. Se você faz força para não entender, você não é mais inexperiente a partir de hoje. Ou você é tolo, ou você é um zombador. E o seu final não é bom. O Isaías, que você leu agora, é um profeta que profetizou para o povo do sul. E aí no versículo 13 ele falou o seguinte, o meu povo vai para o exílio porque falta, repete, falta conhecimento. E aqui ele está falando que a culpa é do povo. É culpa minha e culpa sua. Deixa eu inverter a polaridade, né? Culpa minha e culpa sua. Se a gente não procurar conhecimento. E o exílio é te tirar do Brasil e te mandar para a Nigéria. Tá afim? Vamos lá morar na Nigéria? Vamos fazer uma igreja lá? Estão botando fogo nas igrejas, topa? Mas o missionário tem que ir. A igreja deveria querer ir. Mas vamos supor que arranquem a igreja toda e levem para a Nigéria. Não, vocês são obrigados, vocês não querem ser crente? Proibido crente no Brasil. Todos vão deportados para a Nigéria. Sabe o que é largar sua casa? Você acabou de fazer reforma, vai ficar tudo para trás. Você acabou de ser promovido no emprego, vai ficar tudo para trás. Pô, eu estou viajando para o exterior, mas não é turismo, você está indo para trabalhar forçado. Isaías está falando, o meu povo vai ser levado para o estrangeiro por um simples motivo. Falta-lhe conhecimento. E essa pregação tem por objetivo fazer você abrir os olhos e combater o emburrecimento.
Se te falta conhecimento a partir de hoje, a culpa é sua. Mas não é só sua. Abra comigo Oséias, capítulo 4. E quando eu comecei a preparar a mensagem, eu pensei, esse vai ser o texto que eu vou usar a pregação inteira. E esse é muito conhecido por vocês. Oséias, capítulo 4. Eu vou ler desde o começo, porque eu vou até o versículo 8. E aí dá contexto. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nessa terra. A fidelidade, o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. O que desapareceu? O amor e... de quê? De Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Te lembra alguma coisa? Parece que é o Brasil, né? 3. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem faz as acusações contra os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. A mãe do profeta? Não, é um simbolismo para falar do país. Vou destruir a sua mãe, Israel. Meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também os ignorarei como seus filhos. Ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer na sua iniquidade. Essa acusação ela é severíssima para os sacerdotes. Pensa que no Antigo Testamento é assim, ó, o povo vai ao sacerdote que o representa diante de Deus. E Deus fala com o profeta para o profeta falar com o povo. O povo não sabia ter contato direto com Deus. Era intermediado por sacerdote. Nós ainda temos um sacerdote. Quem é? Graças a Deus não temos inexperientes aqui. Temos apenas um sacerdote, é Jesus. Mas os pastores de Hermon fazem papel, e o professor de escola dominical, fazem papel de sacerdotes, porque mediam conhecimento para você. Se o seu pastor não te ensina, você não aprende. A culpa aqui é dele, por não te ensinar o que você tem que saber. Mas lá Isaías falou que a culpa é sua, porque você não procurou conhecimento. Então, a lambada está para todo mundo. A varada, né, está para todo mundo. Vai apanhar o membro e vai apanhar o pregador. Inclusive, esse que vos fala. Aí vai ter gente que vai falar o seguinte, por que não fala do Apocalipse na igreja? Porque você não tem paciência de ouvir. Mas é obrigação minha falar de Apocalipse para você. Mas Hebreus tem uma acusação contra os inexperientes, os tolos e os zombadores. E aí eu vou me colocar no meio. A gente não quer ouvir o pregador falar. Se não for para falar uma coisa que me agrade, eu não quero te ouvir. Eu vou para o YouTube. Eu, por exemplo, gosto muito de ver o Nicodemos, Augusto Nicodemos. Tem gente aqui que é extremamente fã eu achava até que era irmão, né? Que é o Hernandes Dias Lopes. Tem gente que gosta de Camila Barros. Mas eu duvido que você vai ter paciência para poder olhar, abrir um dia e escrever o seguinte, ó, salvação, e vai escolher o 12º vídeo sem saber quem ele é. Aí vai ser um irmãozinho da Assembleia de Deus, lá do Guaxupé do Fundo, né, que conseguiu gravar a pregação, e ele não tem a mesma dicção que você vê aqui nos pastores de Hermon. Eu quero ver você ter paciência para escutar esse irmão pregar 1 hora. Será que você vai ter paciência? E aí você quer saber sobre dízimos e ofertas. Você escreve dízimo e oferta e vê um recorte.
você não vai crescer assim. Você vai continuar tolo, inexperiente já não cabe mais para os membros de irmão. Ou você vai ser tolo ou você vai ser um zombador. E está correndo do conhecimento. Então veja bem, a última acusação aqui, como eu estava falando, o sacerdote, ele intermedia o contato do pecador com Deus. Nesse caso, tinha que levar oferta de sacrifício. Ou era grãos, ou era vinho, ou era carne. Queimava a gordura da carne e separava a carne para o sacerdócio, porque ele não tinha onde plantar. Então era a população que sustentava o sacerdote. Só que se o povo peca, tem que trazer a oferta. E eu como a carne. Queima a gordura e eu como a carne. Então se tiver muito pecador, eu vou ter muita ou pouca carne? Muita carne. Então é bom ou ruim para mim quando o povo peca demais? É muito bom, deixa o povo pecar. Deixa eu trazer isso para os dias de hoje. Você vai para uma igreja, não é o caso de irmão não faz isso. Campanha pela causa tal. Traga uma oferta de R$50. E você vai. Temos também a campanha tal, mais R$30. E você vai. Ah, porque se eu não for, Deus vai tocar. Então tem que entrar. Você aceitou ser coagido, sem ninguém botar nem arma na sua cabeça? Cadê a sua capacidade de analisar o texto bíblico, irmão? Misericórdia quero e não sacrifícios. Prefiro que o crente seja obediente do que ele ter que trazer para mim oferta de sacrifício. E em Isaías Deus pega e fala assim, eu estou sabendo, eu vejo vocês cometendo pecado e trazendo sacrifício, sem nem se arrependerem. Para! Isaías 1. O sacrifício de vocês não tem perfume para mim. Cheira mal e me provoca ânsia de vômito. Para! Como é que tem sido o seu pedido de perdão diante de Deus? Te dói quando você reconhece que pecou? Ou você já peca pensando no próximo pedido de perdão porque você já está planejando cair de novo? E eu não estou falando só contra você. Estou apanhando aqui, você não faz a ideia de como. Meus pastores sabem o quanto eu estou apanhando aqui agora. Mas quem conhece o seu coração é você e Deus. Você está no grupo do tolo, você está no grupo do escarnecedor, porque inocente e inexperiente você já não é mais. Crente com 10, 20, 30 anos de igreja, com os mesmos problemas? Fugindo do conhecimento? Dê ouvidos à voz profética, irmãos. Dê ouvido à palavra de Deus. Abra comigo em Hebreus, e eu já estou chegando próximo do final, tá? Hebreus capítulo 5. Versículo 11. E aqui vem uma novidade não, né? Uma coisa antiga da escola bíblica dominical. A Bíblia não foi originalmente escrita dividindo capítulos e versículos. Era texto corrido. E conversando com Isaías, inclusive no Novo Testamento, o pessoal escrevia alguns textos tudo com letra maiúscula e não tinha espaço entre elas. E nem pontuação e nem acento. Se vira para poder entender, meu irmão. É um milagre a Bíblia chegar na sua língua e você ter uma Bíblia para poder levar para onde você quiser. É um milagre ter alguém que possa dizer que tem 17 Bíblias e compará-las todas. Coisa mais saudável que tem é você abrir 2, 3 Bíblias e comparar o mesmo texto em todas elas. Olha o rolê que a palavra de Deus deu para poder chegar na sua língua em português. E aí, esse pedaço que eu quero ler, ele começa no versículo 11, mas ele termina no capítulo 6, versículo 3. Vamos lendo comigo? Olha só. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha a acusação do escritor, que a gente não sabe se Hebreus foi escrito por Paulo, né? Ele está falando, eu até queria ensinar mais, mas vocês são devagar demais para aprender. E ele não está falando de problema psicológico das pessoas. Não está falando de problema de aprendizado. Ele está falando de morosidade. Ele está falando de descaso, de falta de empenho dos crentes em aprender. Vai copiando comigo, olha. Embora a essa altura já devessem ser mestres
Precisam de que alguém vos ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ô, irmão, o crente é crente há 30 anos e ainda precisa sempre ser explicado a respeito do inferno, do juízo final, do arrependimento de obras mortas. Irmão, aí seu pastor perde a paciência dele com você também. Eu já fui líder de PG, e quem é líder de PG aqui sabe que você é um pequeno pastor. E você sabe o quão complicado é, às vezes, gerenciar o humor das pessoas, ou o tipo de comportamento das pessoas, dentro de um grupo de 5, 7, 11 pessoas. Uns querem falar demais, outros não querem falar de jeito nenhum. Um tem raiva do outro. Você precisa ficar mediando, às vezes separar conflito. Se tem grupo de WhatsApp, às vezes discute no grupo. Irmão, sai da carne. Né? Aí precisa... Irmão. Ó, tranca o grupo. Né? Ninguém vai falar no grupo mais não. Imagina. Vamos continuar. Eu não devia estar interrompendo, né? Mas, enfim. 13. Final do 12. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Te chamou de imaturo na cara. Na tora. Falou, você é uma criança, cara. Né? Você não tem... Como é que é o Tropa de Elite? Você é um moleque. Você é um moleque. Tira essa farda. Você é um moleque. Solta essa Bíblia. Você não é crente, não. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Portanto, aí agora o pregador está pedindo, né, praticamente, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E assim nós faremos, se Deus permitir. Irmãos, o seu pastor está querendo pregar coisas diferentes. Ou mais profundas. Diferentes não, mais profundas. Mas às vezes, o seu pastor vem aqui, fala um negócio e olha para a sua cara e vê que você não entendeu. Ele fica assim, não posso passar para a próxima fase, tem que voltar e rever esse ponto aqui com eles. E aí faz uma série expositiva de pregação para ele conseguir falar desse assunto para frente. Porque você é lento para entender, não se interessa, sai daqui, você não anota versículo. Você não lê em casa. Recebe a lição de PG com antecedência, não faz questão de ler. Chega na reunião de PG, tem 6 perguntas. E aí o professor, o guia, o líder do PG, vira e fala, quem pode responder? Ninguém se propõe. Sabe como é que eu fazia no PG? Daniel, responde a um, por favor. Ai... Eu acho que... Tá bom, acha, mas fala. E você, Mateus, responde a 2. E você, Marinalva, a 3. Porque se deixar para o cara querer responder, não quer. Como é que passa para o próximo assunto? Como é que passa para a próxima fase? Cuidado. Você está agindo como um menino. Está precisando de leite. Não consegue comer alimento sólido. A igreja está deixando de receber alimento sólido por conta dos meninos. A igreja não consegue desenvolver na fé. A igreja brasileira não suporta sofrimento. Um tempo desse para trás, o pastor Greco até falando, a gente tem que às vezes prestar atenção na teologia do sofrimento. Irmãos, os primeiros cristãos tinham prazer quando tomava chibatada nas costas. Tudo sadomasoquista. Não. Eles falavam o seguinte, Deus me achou digno de sofrer por pregar o evangelho. Glória a Deus. Ele me considerou digno de sofrer na carne pelo evangelho. Tem um dos pais da igreja, salvo engano, é Ireneu de Lyon. Ele falou, o povo vai soltar os leões. Por favor, não impeçam. Parece que então o cara queria morrer. Lógico, a glória dele estava em ser feito, é assim que ele falava, eu vou ser um incenso na boca dos leões, esmagado para adorar o meu Deus, que a minha vida seja para adorar a Deus. A gente olha para o sofrimento como sendo, ensinaram para a gente na televisão, que o crente que sofre tem pouca fé, ou que ele certamente está em pecado. Irmãos, quando nos Heróis da Fé foi falado que vários heróis foram cerrados ao meio, um deles era Isaías.
De acordo com a tradição, Isaías morreu, puxaram um lado, puxaram para o outro e serraram o cara no meio. Isaías! Aí vem Jesus e fala, no mundo vocês vão ter aflição. E você acha, porque te ensinaram, e você não conferiu, que se você sofre é falta de fé, ou falta de oferta, naquela campanha X. Ô irmão, será que a gente precisa lançar novamente os fundamentos? Será que não dá para progredir não? Enfim, duas coisas que eu quero dizer para vocês já são antigas. Para você sair da burrice, você tem que ir para a pesquisa. Você tem que sair de vídeo curto e tem que ir para a pregação completa e podcast. E tem que pesquisar mais de um. Não vai só naquele que você gosta, não. Porque, inclusive, é muito importante quando você tem alguém que contrapõe aquilo que você já acredita. Para você conseguir julgar. Para conseguir apontar o que está errado. Eu estou extremamente satisfeito com duas alunas da escola dominical que esperaram a aula terminar e chegaram assim, Diego, me explica aqui. A gente participa de um movimento aí, como voluntários, né? E que lá é de cultura coreana, e aí no meio da cultura coreana eles aproveitam para falar do evangelho. Aí top, interessante, né? O negócio do K-pop, do dorama, tá em alta aí, né? Aqueles olhos puxados lá que você olha assim, você tem que firmar o olho para saber se a cara é de homem ou de mulher. Minha crítica, desculpa aí. Né? O homem tem que estar bem sudão. O homem é bem sudo, narigudo, o homem é feio. Tá? Enfim, mas é minha crítica. Se você é bonito, o problema é seu, eu sou feio. Mas aí o que eu tenho para te dizer? Aí, as alunas chegaram e falaram o seguinte, mas tem hora que eles falam uns negócios, na hora que eles vão falar da palavra, e assim, a gente vê que tem uns negócios que não estão encaixando ali, sabe? Aí eu, que excelente! Tiveram um senso crítico de perceber que algo está errado. Aí eu me conta, o que é? É porque eles falam que como Jesus salvou o crente, e que o crente foi perdoado dos pecados, então o crente não peca mais. Aí eu, opa! Por que você acha que está errado então? Ah, porque ficou esquisito, né? Ou seja, as minhas alunas sabiam que tinha algo esquisito. Sabiam até onde que estava o discurso errado. Só que assim, foi colocado de uma maneira tão enganosa, do meu ponto de vista, tão coberto de camadas, que elas olharam e falaram o seguinte, está difícil de reconhecer. Sabe qual que é o risco dessa pregação que esse grupo estava fazendo? É do crente achar que porque ele foi salvo e liberto do pecado, que tudo que ele fizer não é mais pecado. Só que aí nem todo mundo está bem intencionado. E vai para um grupo desses e começa a beber, fumar, maconha, sexo desenfreado, maldade com os outros, não congrega, xinga pai e mãe, mas eu não peco. E vai cair numa coisa primária, que é buscar arrependimento todos os dias. Não precisa de muitos versículos para você descobrir que o crente tem que orar pedindo perdão a Deus pelo pecado. Está no Pai Nosso. Como assim não peca mais? Vai matar o Pai Nosso então? Vai eliminar o Pai Nosso da oração? Vai mutilar o Pai Nosso e tirar um pedaço? Saiba você, minha aluna, e saiba você, minha aluna 2, que eu fiquei muito orgulhoso do seu desempenho ao ter capacidade de julgar a situação e ver que tinha algo errado. Porque muitos aqui não têm essa capacidade e vão engolir qualquer esgoto que colocar para ele no YouTube. Chama viés de confirmação, quando você só busca aquilo que te agrada. Tem gente que é de direita e gosta só de mensagem que fala bem do Bolsonaro. Tem gente que é de esquerda e gosta só de mensagem que fala bem do Lula. Né? E aí quando vem a mensagem do outro lado, aí dá ruim. Né? Comenta, xinga, grita. Se a gente for falar de fé, e você buscar só aquilo que confirma a sua ideia, viés de confirmação. E aí eu vou te falar aqui, ó. Realmente, eu vou gastar só esses 2 minutos que me faltam aqui. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 22. Primeira Reis, capítulo 22. Aqui nós temos o rei do norte e o rei do sul,
que agora você já sabe, o país foi dividido no meio, e tinha o rei do norte e o rei do sul, eles se juntaram para ir para uma batalha. E assim, o que aconteceu? Deixa eu achar só o versículo bíblico aqui, que eu explico para vocês o que aconteceu. Né? Juntaram 400 profetas para poder saber, vamos consultar a Deus para saber se a gente vai ou não vai para a guerra. Juntou 400 profetas. E os profetas, vai rei, que o senhor vai conseguir, vai voltar vitorioso. O rei do sul virou e falou o seguinte, mas não tem nenhum profeta de Jeová aí não? Ah, tem um tal de Micaías aí, mas o cara nunca fala as coisas boas para mim. Só presta se for para poder passar a mão na minha cabeça. Pregação igual essa que botaram na mão do Diego para fazer, mas eu realmente sinto o que eu estou pregando, tá? Eu tenho essas indignações que eu estou demonstrando para você, esse tipo de pregação não presta. Aí tá, mas rei, não fala assim não, o cara é profeta de Jeová, traz ele lá. Aí traz o Micaías. Na hora que traz o Micaías, aí no caminho até falaram com ele, Micaías, está todo mundo falando para o rei ir, caça confusão não, cara. Fala que é para ir também. Aí eu vou falar o que Deus mandar. Caraca! Eita, esse tem peito, hein? Vou falar o que Deus mandar eu falar. E boas. Seja o que Deus quiser. Né? Versículo 14. Micaías, o rei falando. O Micaías falando. Juro pelo nome do Senhor, que o que o Senhor quiser me mandar dizer, é isso que eu vou dizer. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu, ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas suas mãos. Só que deve ter falado com um tom que falou de deboche, né? O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, esses não têm dono, cada um que volte para casa em paz. O rei de Israel disse para Josafá, que é o rei do sul, não disse que ele nunca profetiza nada que é bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? O rei do sul falou em nome do Senhor, não vai que dá ruim. Tá vendo? Eu falei com ele é do contra, cara, ele é do contra. Vai que você vai morrer. Quer saber uma coisa? Tem 400 profetas dizendo que é para eu ir. Você que está falando que não é para eu ir, você vai ficar preso até o dia que eu voltar. Micaías fala, vou morrer na prisão, você não vai voltar. E sabe como é que o Acabe morre? Alguém, depois você termina de ler, alguém na guerra, levanta o arco e solta assim, solta o arco. Quem leu essa passagem que levanta a mão? Vai lá ler. É o cara que a Bíblia diz que morreu de bala perdida. Nesse caso, flecha perdida. O soldado inimigo vai correndo atrás do rei do sul, o rei do sul grita e fala, não é esse cara não, eu quero o rei do norte, cadê ele? E o cara lá longe, escondido, disfarçado, o soldado pega e faz o seguinte, vou soltar uma flechada aqui. Tá! A flecha entra no meio das peças da armadura do cara e ele morre, de flecha perdida. O profeta tinha falado em nome de Jeová, não vai que vai dar ruim. Se você procura só palavras que te acariciem, você já não é mais inocente. Você está procurando um jeito de esconder-se da verdade de Deus. Vai dar ruim. Sentar entre a tolice e o escárnio. E o seu fim não é bom. E isso, meus irmãos, por fim, você já conhece, bom mesmo é o crente que tem um comportamento dos crentes de Bereia, que está lá em Atos 17, versículo 11. O Paulo pregou em Tessalônica e o pessoal botou ele para fora da cidade. Ele chega em Bereia, na hora que ele prega para os irmãos, calma aí, deixa eu conferir primeiro. Será que você vai conferir o que eu estou pregando aqui na sua casa? Talvez não, né? Porque eu vi poucas pessoas anotando os versículos que eu citei. Como é que você vai julgar se o que eu falei é verdade? Muito bom, esfrega na minha cara mesmo. Né? Tem crente aí, eu gosto é disso. Aqui, ó. Né? Mas eu estou vendo quem está anotando, e eu sei quem anota, porque os mesmos são sempre os mesmos. O mesmo é sempre o mesmo. Tá? Vai conferir o que o seu pastor está pregando, vai conferir o que o Diego está ensinando na escola dominical. Contesta! Respeitosamente. Pastor, mas aqui, essa parte eu não entendi. Mas traz um negócio embasado. Mostra que você não é mais um inexperiente. Enfim, irmãos. Quais são as aplicações que eu tenho para fazer com essa pregação de hoje? Evite o emburrecimento.
Desconhecer a Deus gera maus comportamentos. E você se comporta mal achando que está fazendo direito. E ninguém fica impune diante de Deus. A própria lei dos homens diz que ignorância não significa que você está livre para cometer erros. A lei não protege o que desconhece. Não protege o ignorante. Eu matei, mas eu não sabia que não podia matar. Problema seu, soubesse antes. Então você tem que estar sempre vigilante, procurando as Escrituras. Entenda que, se você se afundar nas redes sociais, essa diversão pode provocar vários prejuízos mentais e maus comportamentos que vão repercutir na sua vida espiritual. Entenda que se você é um atrasado na fé, você atrasa a congregação. E a sua congregação fica frágil. E se a igreja é cheia por conta de um louvor bom, está ruim. A igreja tem que ser aquela que suporta ouvir um louvor bom e entender a palavra do começo ao fim. Gente, nas escolas de teologia estão ensinando, aqui ó, prega no máximo 20 minutos, que senão você cansa a audiência. Como é que eu prego um assunto desse em 20 minutos? Me explica. Já tem 1h10 que eu estou aqui. Como é? Na verdade, 1h20. Mas como estou encerrando agora, por fim, entenda de uma vez por todas que as Escrituras são a regra de fé e prática do crente. Depois você dá uma olhada que isso eu ia fazer, mas eu acho que eu ia perder o controle. Mas na escola bíblica dominicana, no PG você vai fazer. Você vai abrir o seu aplicativo preferido e vai olhar quanto tempo você consome no seu dia olhando esse aplicativo. A média mundial é de 2h30 olhando o vídeo. Aí você vai mostrar para os seus irmãos lá e vocês vão reconhecer o quanto vocês estão sendo enredados por plataforma de vídeo e rede social. Irmãos, tomara que você tenha apanhado tanto que eu apanhei dessa pregação. Mas a vara nas costas do inexperiente é uma vez só. Se ele tiver de levar a varada pela segunda vez nas costas, a vara é feita para as costas do tolo. Recebe a repreensão do Senhor, porque o Senhor repreende e corrige quem Ele ama. E se você foi escolhido pelo Senhor, calvinista, para estar presente aqui nesse momento, para ouvir essa palavra, e se ela está calando fundo no seu coração, Deus te ama. Mas saiba que se você rejeitar a sabedoria, ela está gritando nas portas e nas praças. O seu final não será bom. Que Deus te abençoe e cubra a sua vida de graça. Amém? Que as palmas sejam para o nome do Senhor e que Ele fale no coração de cada um.